noite te glorifique. Que esta mensagem venha, Senhor, fazer bem aos nossos corações. Que essa mensagem, Pai, nos exorte, faça com que temamos mais ao Senhor e sejamos mais parecidos com Cristo. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, que o Senhor cresça, que nós diminuamos. É a oração que te fazemos, ó Deus. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 21. Temos aí também na projeção, podem acompanhar, Tiago 1, 19 a 21. Vamos ler juntos, a uma só voz? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Nós estamos diante de uma carta de Tiago. Tiago se identifica logo no início como sendo o autor dela. Tiago era também o irmão do nosso Senhor Jesus, portanto, temos uma carta escrita pelo irmão de Jesus. Ele foi líder no Concílio de Jerusalém. Nós temos o relato de Atos, capítulo 11, falando sobre isso. E Tiago, como todos sabem, é um livro de sabedoria, é um livro sapiencial. Por isso, Tiago, ele tem vários paralelos com o livro de Provérbios, de Eclesiastes e também de apócrifos de sabedoria. E ele é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Temos muitos paralelos em Tiago com as cartas de Paulo e também com as cartas de Pedro. Portanto, à luz deste livro e à luz dos versículos que acabamos de ler, eu queria falar nessa noite sobre a sabedoria que precisamos ter para ouvir e para falar. Tiago, ele começa falando sobre a palavra, sobre a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, no versículo 18, quando ele fala da palavra que nos gerou, que é o próprio Evangelho. E agora Tiago vai falar da sabedoria que precisamos ter, tanto para ouvir, quanto também para falar. O versículo 19 nos diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse texto, se nós formos para os livros de sabedoria do Antigo Testamento, como Provérbios 10, 19, nos diz: no muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Aquele que modera os lábios é prudente. Provérbios capítulo 17, verso 27 nos diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o homem sereno de espírito é o homem de inteligência. Também nos fala sobre a ira, que não devemos nos irar. Provérbios 14, 17 nos diz: o que presto se ira, aquele que rapidamente se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Ou ainda, Eclesiastes 7:9, Eclesiastes nos diz: não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. A ira se abriga no íntimo dos insensatos. Sabeis essas coisas,
Tiago nos diz. Tiago chama a nossa atenção para algo de suma importância que ele vai falar, que é justamente sobre o controle da nossa língua. Ouvido e língua para o hebreu era praticamente a mesma coisa. Era aquilo que constituía o ser humano em si. E aqui nós vemos que o ouvir precede o falar. O ouvir precede a nossa fala. Provérbios também nos fala sobre isso. Provérbios 18, verso 13, nos diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Tiago nos diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Será que temos cultivado essa virtude de estarmos sempre prontos para ouvir? A palavra pronto aqui é uma palavra grega, é a palavra taxis. A palavra que nós temos em português, tax, é a palavra que aparece aqui, táxis. Táxis, na verdade, é algo muito rápido, algo com uma rapidez tal que o cristão deveria de ter ao ouvir. Irmãos, sejamos sinceros, como nós temos dificuldade em ouvir. Nós queremos sempre falar, mas não temos a mesma facilidade para ouvir. O Dr. Rubem Alves, que foi pastor presbiteriano, mas depois deixou a igreja, se dedicou à educação e serviu ali na Unicamp, em Campinas, muitos anos, como professor de filosofia e de outras áreas. E o Rubem Alves, quem o conhece, sabe da inteligência que ele tinha em usar as palavras. Rubem Alves nos diz que nós temos curso de oratória, mas nós não temos curso de escutatória. Nós temos muitos cursos de oratória, mas você já ouviu falar de curso de escutatória? Não temos. Mas Tiago está nos dizendo que deveríamos ser mestres em escutarmos antes de falarmos. Nos diz que uma criança chegou para sua mãe e disse para sua mãe: mãe, o que é sexo? Aí a mãe ficou encabulada com aquela pergunta. Ela falou: eu tenho que aproveitar a oportunidade e falar com a minha filhinha tão pequena sobre o que é sexo, que ela ouviu sobre isso na escola. E a mãe dela, então, com todo cuidado e sabedoria, tentou explicar para sua filhinha o que era sexo. E no final de toda aquela aula, que a mãe teve que fazer uma ginástica incrível para falar para a criança o que era, a criança vira para a mãe e diz: mãe, eu só queria saber o que era masculino e feminino. Porque a mãe não escutou antes de falar. E muitas vezes nós não falamos a partir daquilo que nós ouvimos. E a primeira coisa que Deus pede de nós é para que nós o ouçamos. E ele começa falando isso quando ele dá a primeira ordem ao seu povo. Ouve, ó Israel, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. Primeira coisa que Deus pede de nós não é para nós evangelizarmos, não é para nós pregarmos a palavra, não é para nós fazermos boas obras, não é para nós fazermos esta ou aquela obra dentro da igreja, mas a primeira coisa que Deus pede do seu povo é para que o seu povo o ouça, aquilo que Deus tem para dizer. Nós temos nesse verso 4 o texto mais conhecido dos judeus, aqui em Deuteronômio 6,4. Todo judeu cita esse texto no mundo inteiro, de manhã, à tarde e à noite, com mais frequência de manhã,
quando ele, antes das suas atividades, ele cita esse versículo, e também ao final da tarde ele cita esse versículo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É a primeira frase que uma criança judia aprende. E ela aprende essa exclamação, que vem acompanhado também por um louvor ao nosso Deus. E quando o judeu está morrendo, ele está para deixar este mundo. O que acompanha o judeu no final da sua vida, o seu último suspiro, é a proclamação, a declaração desse versículo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando Deus fala para Israel ter ouvidos para ele, é porque Deus já sabia que nós mais falamos do que ouvimos. Esse texto, que é chamado do Shema, é um texto importante para os judeus, e ele deveria ser muito importante também para nós. São aqui princípios fundamentais que nós deveríamos cultivá-los. O primeiro pedido de Deus, portanto, não é para o homem fazer, mas é para o homem ouvir. Quando eu li pela primeira vez a regra de São Bento viveu nos primeiros séculos da nossa era. Então, nós temos a regra de São Bento, que deu origem aos beneditinos. Então, na primeira regra de São Bento, logo no início, São Bento nos diz para os seus: ouve, filho, os preceitos do mestre, e inclina o ouvido do teu coração. Primeira coisa que São Bento fala que os seus monges deveriam fazer, era ouvir a voz de Deus. E deveríamos inclinar o ouvido do nosso coração. Olha o que São Bento nos diz. Deveríamos inclinar o ouvido do nosso coração para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. São Bento já falava que os corações têm ouvidos, e nós devemos ter ouvidos no coração. É o coração que ouve a voz de Deus. Antes de tudo, Deus pede para que nós o ouçamos aquilo que Ele tem para nos dizer. Muitas vezes, geralmente, nós agimos mal, nós decidimos mal, nós escolhemos mal, porque nós não ouvimos Deus falar conosco. E nós precisamos pedir para que Deus nos dê discernimento da sua voz. Porque muitas vezes Deus está falando conosco no nosso trabalho por meio do nosso chefe. Muitas vezes Deus está falando conosco por meio dos nossos filhos. Muitas vezes Deus fala conosco por meio dos nossos pais. Muitas vezes Deus fala conosco por meio do nosso esposo, por meio da nossa esposa. Quantas vezes Deus não falou comigo por meio do meu pai, por meio da minha mãe? Quantas vezes Deus não falou comigo por meio da minha esposa? E eu louvo a Deus por todas as vezes que eu pude ouvir a voz de Deus por meio da minha esposa. Precisamos pedir a Deus para que Deus nos dê discernimento para ouvirmos a sua voz. Nós vivemos numa sociedade de muito ruído, de muito barulho, e geralmente nós não temos ouvidos para a voz de Deus. Portanto, precisamos nos policiar, senão não ouviremos a voz de Deus. O que é ouvir para um judeu? Ouvir para um judeu é algo muito interessante. Ouvir é obedecer. Ouvir para o judeu é pôr em prática. Imagina o pai Jacó chega para o seu filhinho Judá e diz para Judá: Judá, vai lá na padaria comprar um pão para o papai. Aí o Judá vai, brinca com os amigos, encontra os amigos, se fica ali entretido com algum divertimento e volta para casa sem o pão. E o pai pergunta: Judá, cadê o pão que o papai te pediu? E pai, me esqueci. O pai vira para ele e fala: você não ouviu aquilo que eu te disse.
Se você tivesse ouvido, você tinha comprado o pão. Ouvir é pôr em prática, ouvir é obedecer. Para o israelita, a teoria e a prática, elas se confundem, andam de mãos dadas. O fiel, ele não ouve, ele não fala com Deus, ele não ouve a voz de Deus quando ele não tem um coração preparado para isso. Veja o que diz Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Precisamos primeiro ouvir a Deus, para que a nossa oração seja ouvida por Deus. Então, para o israelita, o ser humano encontra a sua verdadeira humanidade no ouvir a palavra de Deus. Ele usa uma expressão interessante, que deveríamos de ser tardios para nos irarmos, tardios para falarmos. A palavra tardio é a palavra brades na língua grega, é a palavra para estúpido, uma pessoa estúpida, uma pessoa com dificuldade para entender algo logo de imediato, alguma coisa que lhe foi dita e exige dele reflexão. Com isso, Tiago está querendo dizer, precisamos refletir para não falarmos besteiras, precisamos refletir para não falarmos de imediato. Quem fala sem refletir é um apressado, é um estúpido. Este é o grande problema que existe na igreja. As fofocas, as maledicências, principalmente quando não ouvimos antes de falar. A Bíblia nos diz que quem muito fala, erra. A Bíblia nos fala que precisamos, antes de falar, pensar e refletir. Precisamos antes orar. Fala em nós medirmos as consequências daquilo que falamos. Veja Provérbios 10, 19, quando nos diz, na multidão de palavras não há falta de transgressão. Interessante, na multidão de palavras não há falta de transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Interessante, aquele que refreia os seus lábios, este é prudente, é sábio. Há um provérbio inglês, e esse provérbio diz uma grande verdade. Esse provérbio diz, tu és senhor da palavra não dita. A palavra dita é o teu Senhor. Tu és senhor da palavra não dita, mas da palavra dita, ela é o teu Senhor. Interessante, né? Interessante, palavras não ditas, elas estão sob o nosso domínio, mas as palavras ditas estão fora do nosso domínio. Elas nos fazem prisioneiros daquilo que nós falamos, por causa do poder da língua. Provérbios 18, 21 nos diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Interessante, quem bem utiliza a língua, come do seu fruto. A língua, irmãos, pode matar e pode fazer viver. E a fala vai ser sempre uma resposta àquilo que nós ouvimos, principalmente a palavra de Deus. A boca profere aquilo que o ouvido ouviu. A fala, a linguagem, nos caracteriza como seres humanos. A palavra nos testa, a palavra revela quem nós somos. A palavra que nós acabamos de ler fala que precisamos ser tardios no falar, ou seja, termos o domínio da língua. Este é um ato de culto a Deus. Quem é casado deve desenvolver essa virtude, ouvir a esposa. E como a esposa fala, né?
E nós, homens, devemos cultivar essa virtude de ouvir. Aí ela desconta, né? Aí eu posso descontar quando ela ouve os meus sermões. Agora você vai me ouvir. Mas precisamos sim ter ouvidos para o nosso cônjuge, para as nossas crianças. Tiago fala que devemos ser tardios para falar, ou seja, termos o domínio da língua. E ter o domínio da língua é um ato de culto a Deus. O silêncio é, às vezes, o mais nobre louvor que nós oferecemos ao nosso Deus. Tardio para falar, tardio para se irar. Veja o que Provérbios nos diz sobre sermos tardios para nos irar. Capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo, aquele que tem paciência, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Ter o domínio sobre a nossa língua. A maior demonstração de força, segundo a Bíblia, está no nosso autodomínio e não no nosso domínio sobre outros. A ira aqui é proibida aos crentes. Os crentes não deveriam se irar. Jesus, no Sermão do Monte, nos fala no capítulo 5, verso 22, Jesus nos diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Sem motivo. Sem motivo você se irá contra o seu irmão. Essa palavra era tão forte, mas tão forte, que alguns manuscritos, algumas cópias do Novo Testamento, tiraram essa parte. E ela vai aparecer somente no século II, como que tentando abrandar aquilo que Jesus está dizendo. Chamar o outro de tolo, de raca, é um estulto, um insensato. Isso é obra de um coração irado, algo que Deus repudia. A ira também é obra da carne. Me permitam tomar um gole de água. A ira é obra da carne. Quando nós lemos sobre a obra da carne, em Gálatas 5, 19 e 20, nós vemos que uma das obras da carne é a ira. A ira induz a crueldade. Jacó, por exemplo, falando de Simeão e Levi, quando Jacó estava dando a bênção aos seus filhos, Gênesis 49, 7 nos diz: maldito seja o teu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Por causa disso, Simeão e também Levi foram amaldiçoados pelo seu pai, por causa do coração irado que eles tinham. Verso 20 diz: porque a ira do homem não produz, não realiza, não cumpre a justiça de Deus. A ira divide, a ira esmaga, a ira destrói. Os nossos sentimentos nunca vão obrigar a Deus a agir desta ou daquela maneira. Apenas o amor, é o amor que edifica. A justiça de Deus se concretiza no amor. A justiça de Deus não nasce da ira. As bem-aventuranças nós lemos: bem-aventurados os misericordiosos, os que têm compaixão. E alguém pode falar: como vencer a ira? O verso 21 responde, e nós concluímos com esse texto, nos diz: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada,
Uma versão fala plantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, despojando-vos. Essa é uma expressão que aparece no Novo Testamento, principalmente nos escritos de Paulo. Isso daqui vem revestido de um simbolismo que qualquer judeu entenderia. O que era despojar? Tirar a roupa. Quando um prosélito se convertia, o sacerdote lhe tirava toda a roupa e lhe colocava uma roupa nova e dizia para ele: agora você é filho do mandamento. E ele então estava com roupas novas. E o sacerdote dizia para ele: você agora é uma nova criatura. Tirar a velha roupa é tirar tudo aquilo que diz respeito a uma velha vida. Colocar a nova roupa é nos vestirmos de Cristo. Portanto, ele nos fala aqui, tirando a nossa roupa da imundícia, da sujeira, da poeira das nossas vestes. O Dr. Vincent, no seu comentário, ele nos diz: tirarmos a sórdida vestimenta. E são as vestes que identificam se nós estamos vestidos com as roupas do velho homem ou do novo homem. Por isso, Tiago fala: tirem a velha roupa, despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, literalmente, de todo transbordamento de maldade, tudo aquilo que caracteriza o homem que se ira. A ira é roupa suja, a ira é roupa do velho homem. E ele então nos diz: acolhei, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Recebei a palavra. A palavra é um dom de Deus, é graça. A palavra aqui é poderosa para nos salvar. No lugar da ira precisamos colocar a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago usa aqui o cenário da agricultura. O que é plantado na terra é aquilo que nós vamos colher. A palavra em vós implantada, ou a palavra plantada em vós. O que deve ser plantado em nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra implantada em nós, a palavra arraigada em nós. Como eu tenho me preparado para ouvir a palavra de Deus? Precisamos preparar o nosso coração para isso. O terreno, ele é preparado para receber a semente. Por isso, o nosso coração precisa ser preparado também para ouvirmos a voz de Deus. E, novamente, Tiago usa aqui essa linguagem forte da vestimenta, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal. Um terreno maltratado só produz ervas daninhas. O coração maltratado é um coração que não produz nenhum fruto. E eu quero concluir desejando que Deus abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja sábia, uma igreja pronta para ouvir, uma igreja tardia para falar, uma igreja tardia para se irar, mas uma igreja pronta para falar, produzindo bons frutos. Que a nossa língua, irmãos, e o nosso falar seja medicina, seja terapia para quem ouve. Provérbios 16, 24. Vamos abrir, eu quero terminar com esse texto. Abre a sua Bíblia em Provérbios 16, verso 24. Provérbios 16, 24. Vamos falar esse versículo a uma só voz? Palavras agradáveis são como favo de mel,
doces para a alma e medicina para o corpo. Irmãos, que as nossas palavras sejam palavras terapêuticas, medicina para a alma daquele que nos ouve. Que as nossas palavras sejam terapêuticas para os nossos filhos. Que as nossas palavras sejam terapêuticas para os nossos cônjuges, para as nossas esposas e os nossos esposos. Que Deus abençoe a amada igreja e aplique a sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém.